Pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui nessa semana para trazer para vocês a primeira semana do PET 1, tá bom? E vamos lá para o nosso tema, é a questão social no Brasil contemporâneo. As questões sociais no Brasil contemporâneo, no tema raça e os efeitos da desigualdade e da discriminação racial no Brasil. Vamos lá? Então, gente, essa primeira semana aí, nós vamos estar pegando aí coisa bem básica mesmo, né? Que é a definição de raça que a gente vai ter aí, tá bom? O PET ele traz aí a primeira definição do dicionário Michelis, tá? Uma definição do senso comum, tá? Eu vou ler para todos aqui, rapidinho. A definição de raça, segundo o dicionário Michelis, compreende a divisão dos vários grupos humanos diferenciados uns dos outros por características físicas hereditárias, tais como cor da pele, o formato do crânio, as feições, o tipo de cabelo, etc. Embora haja variações do indivíduo para indivíduo dentro do mesmo grupo. Então, essa é a noção do senso comum, tá, gente? Que define raça como as nossas diferenças físicas, né? Os nossos fenotipos, né? Nossos fenotipos nos diferenciam aí das nossas raças. Tipo de cabelo, cor da pele. Essa é uma definição do senso comum, tá? Ela não pode ser considerada assim verdadeira, né? Como um fato científico, né? É uma definição comum, tá bom? Agora vamos seguir um pouquinho mais à frente, né? Nossa segunda definição aí, que ela já é científica, né? Ela já é comprovada cientificamente. Com as aulas de biologia, aprendemos que não há diferença entre brancos e negros, ou qualquer outra cor ou etnia, que possa ser usada para diferenciar racialmente uns dos outros. Todos nós pertencemos a uma só raça, a raça humana. Então, gente, a noção da biologia, ela vem para quebrar aí essa noção do senso comum, tá bom? Que nossas diferenças físicas nos tornam raças diferentes, né? Que é a nossa cor da pele, o nosso cabelo, o grosso dos nossos lábios, o nosso nariz, o formato do nosso rosto, diferencia nós como raça. Não diferencia. Nós somos só uma raça. Só existe uma raça, a raça humana. Ok, gente? Então, temos aí a nossa segunda definição bem marcadas aí, né? Nós temos a primeira, que é a do senso comum, do dicionário, né, que é errônea, e a segunda que vem para desmistificar a primeira, aí, que é a da biologia, que fala que nós não temos raça. Aí nós vamos para a nossa terceira, aí, né, que é a nossa visão da sociologia, aí, que já vai trazer aquele aspecto diferente. No entanto, a sociologia estuda as desigualdades sociais. Apesar de não haver diferenças racial enquanto nossa constituição biológica, como falamos no parágrafo acima, processos históricos marcaram diferenciações importantes entre grupos de pessoas. A escravização da população do povo negro no Brasil é um desses exemplos. As diferenças e desigualdades frutos das relações humanas, sejam elas políticas, econômicas ou sociais, demonstram-se marcadas pela cor da pele, etnia, ancestralidade e religiosidade e cultura. Então, gente, o que a sociologia vem falar aqui pra gente aqui nesse aspecto, né? Que o senso comum fala que as raças se diferenciam por isso, né? Pelos aspectos físicos. A biologia nega, né? Mas a sociologia vem mostrar pra gente uma visão mais ampla ainda, né? Que realmente, biologicamente, ela concorda com a biologia, que biologicamente, na nossa constituição biológica, nós não somos diferentes, né? Mas na questão social, né? Nas nossas questões sociais, existe sim diferenciação de raça. Mas por que existe essa diferenciação de raça? Por causa dos processos históricos ao qual a gente passou, tá bom, gente? O que é um processo histórico? É uma ação, né, de indivíduos que ocorre durante a história, né? E o exemplo que dá aí no PET é do processo de escravização dos povos negros aqui que ocorreu no Brasil, né? Então, durante um longo período de tempo, uma grande massa da população negra foi retirada da África e foi trazida para o Brasil, né? E ali essa população foi escravizada, né? Esses seres humanos foram escravizados, foram se tornaram escravos, né? E isso afetou de forma
estruturante, né, a nossa sociedade, né? Daí as diferenças e as desigualdades, frutos da relação humana. Então essa diferença, essa desigualdade entre as raças, entre o branco e o negro, né, entre o indígena e o amarelo, ela é fruto da relação humana, ela não é natural. Então essas diferenças, elas são marcadas pela cor da pele, pela etnia, e aí a gente vai ter os preconceitos raciais, tá bom, gente? Qual a diferença que é? É se tratar a religião africana, né, como uma coisa ruim, como uma coisa do demônio, né? Tratar as questões das ancestralidades africanas que foram totalmente dizimadas, né, pela diáspora africana, né, onde vocês dividiam os negros aqui no Brasil, né, de várias formas. A gente vai ter várias dessas coisas que nos diferenciam através da raça, né, gente? A religião, a comida, a etnia, a cor da pele, isso vai demonstrar as marcas. Para entender melhor, vamos ver como Murilo Mangabeira, especialista da área racial, nos explica. Olha só que legal essa explicação aí, tá bom? Para a gente finalizar aí. Em termos biológicos, de fato, não existe raça. Então, aí, não existe raça no termo biológico. Mas as pessoas agem em relação umas às outras, tendo por base a ideia de que existe uma etnia superior à outra. Então, qual é a etnia superior à outra, gente? É a etnia dos brancos, né? É superior à dos negros. As pessoas agem dessa forma na sociedade, né, gente? E a gente pode ver isso de diversas formas, né? Desde o assassinato da população negra, né, em todas as favelas, né? Desde que só quem ocupa os espaços de poder são os brancos, né? Pessoas brancas não sofrem punição da lei, né? Elas acreditam que são superiores e o Estado vê como superiores, né? Os juízes, né? Que julgam com racismo, todos esses pontos, tá? E as pessoas em geral, né? Que agem com preconceito em relação à população negra do Brasil, né? Portanto, a raça é algo que existe socialmente. É um conceito construído no imaginário social, por isso é correto usar a palavra, tá bom? Então existe sim a raça, né? Só que ela não é biológica, ela é social e ela sim nos diferencia muito na nossa sociedade, né, gente? E a gente pode ver aí de diversas formas como a população negra, a raça negra no Brasil, ela é sim inferiorizada, né? Ela sofre racismo estrutural, né? Enquanto a população branca, né, tem todos os seus privilégios, de não sofrer diversos racismos. Por exemplo, né, é de não sofrer batida da polícia, né? Quando está saindo ali do seu bairro, né? A população negra, sair de qualquer bairro, é muito comum sofrer batida policial, povo negro, né? Porque já é visto como criminoso. É uma conduta racista da polícia, ok? Bola para frente, bora para as atividades, né? Quem já finalizou aqui. Ó, a universidade, número 1, né? Atividades. A Universidade de São Paulo, a USP, é a universidade brasileira mais bem avaliada no ranking mundial entre todas as instituições do ensino superior. A tabela abaixo mostra a constituição racial de seus alunos e alunas em 2010. Então, a constituição racial é o quê? Quais são as raças que compõem a USP lá, né? Então, a gente tem 77,7% dos brancos, 10% pardos, 9% amarelos, 2% negros e 0,22% indígenas. Aí temos uma segunda tabela, né? Gente, já podemos ver aqui que a maioria da população, a maioria racial da USP é branca, né? Mais de 70% é branca. Então, olha aí, domina lá. Os brancos dominam na USP. Na melhor universidade do Brasil, tem mais brancos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a composição racial brasileira se distribui da seguinte maneira. Na tabela abaixo, os dados também são de 2010. Aí a gente vai pegar os dados de 2010 aqui, gente. Vamos ver. A população branca não representa aí, né, a maioria, né, gente? Ela é 47% da população. Pretos e pardos, né, que são a única população para os sociólogos, né, gente? Para nós, para a gente fazer uma leitura, são 51% da população, né? Então, quer dizer, é uma população meia a meia, meio brancos, meio negros, né, gente? E 1% de amarelos, 0,4% de indígena, né? Vocês estão vendo aí a maioria parte da população, ok? Com base
nas duas tabelas acima, é possível afirmar que a USP é uma boa representação da distribuição racial da população brasileira? Não, gente, porque a USP tem sua maioria branca e a população brasileira é meio a meio, né? O acesso ao ensino superior não se relaciona com a desigualdade de raça no Brasil? Sim, se relaciona, é a mostra mais real que tem, né? Como é desigual lá, né? Lá não reflete a realidade do Brasil. Lá 70% de brancos, 77,7%. E no Brasil são apenas 47% da população branca. Existe uma relação de grande desigualdade entre a distribuição de raças no Brasil e o acesso ao ensino superior público, como mostra os dados da USP. Correto, gente. Acabei de explicar. Essa é a certa, ok? Bora lá. Existe pouca relação entre a desigualdade de raça e o acesso ao ensino superior, tendo em vista que a diferença entre a população branca e preta está dentro da média de representação dos dois quadros. Não, temos uma diferença muito gritante no primeiro quadro. A população preta vem diminuindo na tabela 2 e que explica o pouco percentual de negros na tabela da USP. Também não, gente, não vem diminuindo, isso é um erro. Vamos para a questão número 2, gente. Leia os dois textos abaixo e responda. Vamos lá, texto 1. Ao todo, 4,9 milhões de negros africanos cruzaram forçosamente o Oceano Atlântico entre 1500 e 1866. São 2/3 da história do país oficialmente escravizados. Negros e negras estimavam que em 2019 a cidade de Belo Horizonte tinha cerca de 2,5 milhões de habitantes. Recife, por sua vez, 1,6 milhões de habitantes, segundo o IBGE. A população residente nas duas capitais juntas hoje não chega ao número de pessoas que desembarcaram no solo brasileiro como escravos. Vale ressaltar que, em 1600, o Brasil tinha 100 mil habitantes, 30 mil brancos e 70 mil mestiços, negros e indígenas, tratados como mercadoria durante séculos, violentados fisicamente, mentalmente, sexualmente, sem direitos, sem bens, sem salário. Essa era a realidade. Isso foi o processo histórico de destruição do povo indígena e negro no nosso país. Está muito bem escrito aqui. Tá bom, gente? Texto 2. Sem dúvida, todos os racismos são abomináveis e cada um faz as suas vítimas ao seu modo. O brasileiro não é o pior, nem o melhor, mas ele tem suas peculiaridades, entre os quais o silêncio, e não é o dito, confunde todos os brasileiros e brasileiras, vítimas e não vítimas. No Brasil, o racismo é implícito. De fato, ele nunca foi oficializado nos princípios da pureza de sangue e da superioridade e da inferioridade da raça. Por causa da ausência de leis segregacionistas, o brasileiro não se considera racista quando se comparado aos demais países. Isso é uma mentira, tá? Somos extremamente racistas. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Nós assassinamos nossa população negra todos os dias, tá bom, minha gente? Todos os dias. Sobre democracia racial no Brasil, é correto afirmar: existe democracia racial no Brasil? Não. Se trata de um conceito histórico que se faz ainda muito atual e sem contestação nas ciências humanas. Errado. Esse conceito já foi contestado nas ciências humanas e ele está errado. Não existe democracia, não existe paz entre os povos no Brasil, entre as raças. A raça branca extermina a raça negra, ok? Nunca deixou de existir, letra B, nunca deixou de existir. E vivemos numa democracia racial sem conflitos e sem desigualdades até hoje. Mentira também. Existem conflitos e existe desigualdade, tá bom? Constitui um conceito presente na nossa história social que afirmava que não havia racismo no Brasil. É isso, gente. Esse conceito afirmava que não existia racismo no Brasil, mas ele é mentira, tá bom? Estou afirmando para todos vocês, isso é uma mentira. Existiu e existe racismo no Brasil até hoje. D. É a letra C que é a correta, tá? Proporcionou aos negros direito ao voto. Errado, não proporcionou isso. Ofereceu oportunidades iguais a negros e brancos. Também não, essa é a mentira que eles contavam. Beleza, gente? Está acabado aqui. Essa foi a aula da semana. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Força, curte, compartilha e tamo junto. Um abraço.